Nome, tá bom? De onde é que está vindo? Meu nome é Cordovil, sou do Morran. Meus pais são lá de Santa Isabel, então eu sou filho, mas diferente da história. Meus pais saíram da colônia e criaram, ajudaram a criar aquele bairro chamado Citrolândia. Então, a hanseníase é um fenômeno, várias coisas, entre elas doença também. Essa questão, vou chamar de fenômeno, principalmente psíquico, bio, histórico e social. Então, uma coisa, estar aqui com vocês da psicologia é o que mais precisa da psicologia. É um instrumento da psicologia. E é bio. E, felizmente, do ponto de vista da política, da médica, da medicina, olha só o bacilo e não olha o ser humano. E aí, profissionais que puderem ajudar a gente a pensar. E a hanseníase tem essa vantagem. Ela é uma dessas maneiras de excluir que pode estudar tudo. Na psicologia, por exemplo, quem quiser estudar psicologia e ver a resiliência, que tem a melhor saúde mental aqui de Betim, vocês vão ver que a melhor saúde mental disparada é em Santa Isabel. Por quê? Porque aqueles que sobreviveram, que venceram, são pessoas que adquiriram uma qualidade psíquica superior à nossa, muito superior. Então, é um campo de estudo da psicologia e é também a hanseníase aonde que mais, do ponto de vista psicológico, destrói o ser humano. Então, vocês têm um campo aqui todo à disposição, né? Aliás, Betim é formado basicamente pela hanseníase. A história de Betim é a história da hanseníase. Aqui pertencia a Sabará, depois pertenceu a Esmeralda, quando emancipou pertencia a Esmeralda. E depois que virou Betim, quase todas as políticas foram decididas por Santa Isabel, porque era a população maior que tinha na região. Isso até a chegada da Fiat. Quando chegou a Fiat, depois cresceu, e aí também, quando a população aí cresceu, aí Citrolândia e Santa Isabel perdeu a importância, mas também apareceu um governo popular. E dentro desse governo popular teve um orçamento participativo. E dentro do orçamento participativo, a principal reivindicação era uma universidade. E aí surgiu a PUC. E quem negociou a PUC foi um filho nascido na colônia. Ele foi um dos, junto com a Maria do Carmo, que nasceu na colônia e que não pôde estudar em Betim. Ele teve que sair daqui, porque não podia estudar na época que era proibido. Então, são esses instrumentos que a gente faz. E aí eu quero que um comentário da Alice sobre a importância da questão da psicologia, e da biomedicina, o que já muito prejudicou a hanseníase, as pessoas afetadas, mas também, como é tudo dialético, hoje a nossa esperança é a visão da pessoal da biomedicina e principalmente o pessoal da psicologia. Eu acho que tinha que ser, não poderia dar diagnóstico os profissionais da saúde e da medicina. Quem deveria dar o diagnóstico são o pessoal da psicologia, ou se não, a psicologia associando, orientando os profissionais na hora de dar o diagnóstico. Então, eu quero aqui cumprimentar os pessoal da PUC e elogiar e essa importância para nós, do ponto de vista da resiliência. Está te pedindo para comentar. Ela está te pedindo para comentar aí o que você acha, o lugar do profissional da psicologia nessa coisa da comunicação do diagnóstico, né? Ok. Bem, eu acho que é uma ideia brilhante, para dizer a verdade. Ainda ontem estávamos no FMG justamente a discutir a questão do diagnóstico, que é difícil para os profissionais de saúde, para os médicos,
saber como passar essa informação. Os médicos, ao longo dos seus anos de formação, são ensinados a ver a doença. É uma área muito técnica, não é? E onde um menor erro pode ter consequências muito sérias. Então, claro, o ensino é muito específico, muito técnico e é muito vocacionado para a questão da doença. Então, eu acredito que na maioria, não posso dizer que sejam todas das faculdades de medicina, os alunos não aprendam a ser comunicadores. E eu acho que falta, nesse momento do encontro clínico entre o médico e o paciente, uma maior capacidade de escuta por parte do médico. Eu, como entrevisto muitas pessoas que estão nessa situação, sei que às vezes as pessoas não dizem muita coisa porque têm medo, porque acham que são ignorantes e que o médico é quem tem o conhecimento. Então acho que é preciso mais escuta e é preciso também saber comunicar. Dar o diagnóstico de leucemias deve ser muito difícil. Eu felizmente nunca estive nessa posição. Eventualmente sim, chamar outros profissionais com uma preparação maior. Agora não sei, estou a olhar para a Magda e estou a pensar, não sei se os médicos aceitam algo assim. Duvido. Pois, estão a ver, é complicado. Agora sim, acho que vocês têm um papel de facto muito importante. Imaginem que é, ponham sempre no papel das pessoas, receber um diagnóstico de leucemias. O que será? Não é? E então eu acho que é todo esse apoio, saber passar informação, porque assim, se a pessoa recebe o diagnóstico e ela não desenvolve um processo de internalização do estigma, mas aprende a lidar com aquilo, a própria pessoa vai se posicionar na sua vida familiar e comunitária de uma maneira diferente, que vai ajudar também as outras pessoas a terem um entendimento menos estigmatizante da doença. Então, o vosso papel pode ser realmente muito importante. Tiago, quer falar? Falar que eu formei em 2014, né, do Direito, mas eu tenho um carinho muito grande pela psicologia, porque o curso de psicologia que me colocou na iniciação científica, né? O Dr. José Leão Marinho, que é, né, do curso de psicologia, foi meu primeiro orientador da iniciação científica, sendo a psicologia, né, num trabalho que a gente tinha em conjunto, tinha que ser uma pessoa com doutorado para orientar, na ocasião não tinha no direito, e aí tinha na psicologia, então o Dr. José Leão Marinho, né, orientou a gente num trabalho que chama Órfãos por Imposição do Estado, né, danos psicossociais causados pela política danos psicossociais causados pela política de internação compulsória da Hanseníase, né, tem ele na biblioteca. Então, a partir da minha iniciação científica, eu mudei o foco, né, eu pensava o curso de Direito de uma coisa, depois eu fui mais para essa área da pesquisa, né, relacionando essas questões. Hoje é um dia muito especial, porque ontem a gente começou a fazer um evento lá no UFMG, né, na Faculdade de Medicina, né, discutindo esse assunto. Hoje pela manhã fizemos na PUC Contagem, à tarde, né, fizemos uma reunião muito boa lá na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na FEMIG, né, estamos aqui agora, e amanhã a gente vai fazer uma roda de conversa lá na colônia Santa Isabel, justamente com os filhos separados e com a Alice. Tem uma turma aqui já de fora, aqui, ó, pedi só para levantar para vocês conhecerem, a Magda, levanta só para o pessoal te ver, Magda. Magda do Ministério da Saúde, né, da Coordenação Nacional da Hanseníase, né, veio aí para participar do evento amanhã. Juliana, advogada voluntária do Mohan também, veio de São Paulo. E o Dr. Pedro, professor da PUC Campinas, né, PUC Campinas, voluntário também do Mohan, que a gente tem essa construção jurídica aí em prol dos filhos separados. E o documentário que vocês viram, depois que o professor Luiz Lena pode contar a história, ele foi financiado aqui pela PUC Betim, Propet, não é isso? PET Saúde, né? PET Saúde, Propet. Então, o financiamento foi daqui da PUC Betim. Nós fizemos esse documentário, né? Tem um tempo recorde, né? Por causa dos... Não perdi o dinheiro, aquela burocracia toda. E hoje a gente está lançando esse documentário na internet. A gente já rodou esse documentário em várias partes aí do Brasil, aí, né? Teve uma recepção muito legal.
Hoje ele já está no YouTube, né? Vocês já viram direto no YouTube. Então a gente está pedindo para vocês divulgar essa história, né? Para mais pessoas tenham acesso aí a essa história que foi da Hanseníase, né? A gente está chamando essa semana aí de lançamento aí, segunda-feira, né, a gente vai estar numa mesa lá na UERJ, né, vamos passar o documentário lá. Quarta-feira na Fafiche, né, na UFMG, e quinta-feira em Palmas, em Tocantins. E na quinta-feira em Palmas, né, em Tocantins, a gente vai lançar ele na página lá oficial da Alice, na página da ONU lá, com legenda em inglês. Que aí ele vai correr o mundo aí a partir de quinta-feiras aí para legenda em inglês. E a gente pede para vocês, né, estar compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a essa história aí. Muito obrigado a todos. Oi, pode brincar. Como é que é seu nome? Eu queria saber com relação aos movimentos que tem a favor dessa população. Vocês falaram que teve em 2010 o advogado lá. Eu queria saber um pouco mais sobre o que está acontecendo para a gente tentar fazer uma diferença nessa população. Porque foi um baque para mim aqui agora, o documentário. E eu queria saber como é que está funcionando, o que tem, que a gente pode tentar ajudar a gente. Eu vou passar o microfone a outra pessoa. Em 2010 eu estive nas primeiras reuniões em que os filhos, porque lá está a psicologia, começaram a falar disto de uma forma um pouco mais organizada e a tomarem consciência de que podiam reivindicar os seus direitos. Agora, quem pode responder a como é que está a situação atual é justamente o advogado, o Pedro, a quem eu passo a bola. Eu não me preparei para falar aqui, não vou falar. Nós tomamos conhecimento dessa luta dos filhos separados, né, em razão de termos conhecido a Helena, né, lá em São Paulo, que é uma filha separada. E na ocasião, a Juliana e a Bruna, que é outra estudante, já advogada também, que está acompanhando o caso com a gente, me procurou lá na PUC de Campinas e disse: olha, nós conhecemos essa mulher, a história dela. Eu tinha acabado de ingressar lá na PUC de Campinas como pesquisador e elas disseram: você não tem interesse de estudar o caso? Daí eu ouvi a história, me interessei bastante e nós agendamos uma conversa com o Tiago e com a Helena. E naquela ocasião, muitas questões foram identificadas, né? E o Tiago falou: olha, nós já estamos há décadas trabalhando junto ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, para buscar uma reparação, né, uma indenização, nos mesmos moldes que os pais dessas pessoas receberam, mas os filhos ainda não receberam. E nos anunciaram ali praticamente 16 mil pessoas, né, nessa situação. E aí nós dissemos: bom, como que a gente pode ajudar, né? E aí já tinha uma deliberação pela Assembleia para uma iniciativa no Poder Judiciário, e eu falei o seguinte: bom, então vamos fazer isso, só que como nós somos movimento social, é muito importante ouvir o que os filhos esperam do Poder Judiciário, né? Então nós fizemos uma grande reunião com lideranças de todos os estados do Brasil e São Paulo, setembro de 2017, em que nós ouvimos quais eram as demandas. E o que mais nos chamou a atenção é que, para além de uma demanda de uma indenização em dinheiro, os filhos queriam um processo de memória e verdade, coisa que a gente ouve muito falar da ditadura civil e militar do Brasil, né? Olha, justiça de transição, memória e verdade, mortos e desaparecidos. Nós identificamos que aqueles filhos tinham também um interesse em memória e verdade. Olha, nós queremos centros de memória pelo Brasil, nós queremos o tombamento desses educandários, nós queremos que o nosso caso seja estudado pelos profissionais do sistema de saúde, pelos profissionais do sistema de justiça. E na linha do que, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem decidindo, nós dissemos: olha, precisa construir alguma coisa junto ao Judiciário que esteja além da redução de uma reparação pecuniária, uma reparação em dinheiro.
né? Já sabendo que seria muito difícil, porque o direito trabalha com uma redução. Olha, já que a gente não pode pedir desculpas juridicamente, em tese, né, porque pode, a gente paga um valor, como se dinheiro fosse suficiente para reparar a dignidade, a honra dessas pessoas que falaram aqui no vídeo. Então a gente distribuiu essa ação civil pública, né, buscando representar os filhos do país inteiro, na cidade de São Paulo, também tentando uma repercussão maior do caso, em dezembro de 2017. Até hoje, a juíza do caso não analisou a petição inicial, estamos indo para 1 ano, né, que o processo está parado na mesa dela. Parado em termos, né, ela abriu vistas para a Advocacia Geral da União e para o Ministério Público em março desse ano. Aí ela tentou criar uma questão jurídica ali, dizendo, olha, vocês precisam juntar a autorização de cada filho para ingressar com essa ação. A gente disse, olha, não tem como, porque o processo de cadastramento desses filhos ainda não foi concluído pelo governo federal. Aí, em agosto, a gente fez essa resposta para ela, ao invés dela decidir, porque já quase 10 filhos já faleceram de lá até aqui, a gente está pedindo uma tutela de urgência, e ela abriu vistas de novo à Advocacia Geral da União e ao Ministério Público Federal, sem se manifestar sobre o caso. Aí, no meio do caminho, a gente teve a alegria de poder conversar com a Alice, né, e de começar a pensar numa estratégia de pressão internacional ao Brasil. E, por fim, agora, 20 dias atrás, a gente recebeu a manifestação do Ministério Público Federal comprando a briga com a gente. E uma das questões principais para a gente aqui é que também o Ministério Público afirmou que, por se tratar de uma grave violação a direitos humanos, essa discussão é imprescritível. No direito a gente trabalha mais ou menos assim, você sofreu um dano por conta de uma relação de consumo, você tem 5 anos para discutir, não discutiu, perdeu o direito. E aí a gente conseguiu esse apoio do Ministério Público Federal, reforçando a nossa tese de que isso é imprescritível e, portanto, a gente teria direito de discutir todo o período, já passou, aí de responsabilidade do Estado. Então, hoje, nessa data, o processo está na mesa da juíza de novo, e a gente está esperando uma manifestação dela, mas independentemente disso, agora a estratégia é tentar uma pressão internacional através da relatoria da ANSI. Não sei se eu fiz entender aqui. Tá bom? Abre só para a Inês, que ela vai, do ponto de vista prático, vai te dar uma explicação com o amigo. Não, é só complementando a resposta, ele falou muito do campo jurídico de uma ação específica, mas nós temos um movimento, que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, é um movimento nacional, que existe desde 81, que tinha essa função de ajudar a inserir, dessas pessoas voltar a conviver nessa sociedade, preparar essa sociedade para conviver com essas pessoas. E a gente continua organizado, e hoje uma das nossas principais pautas, além da eliminação da hanseníase, é a questão dos filhos. E a gente se reúne mensalmente, todo primeiro sábado do mês, na colônia Santa Isabel, aqui. Então, às 16 horas. E aí, quem tiver interesse em participar do movimento com a gente, né? E o Getúlio está reforçando aqui que nós temos uma página também, que é a Remove, que é só procurar o Mohan lá na internet, que vocês localizam, que é para o voluntariado online. Né? Mas como a gente tem núcleo aqui, isso é mais para os lugares que não existe núcleo, mas como a gente tem núcleo aqui na cidade, quem tiver interesse em participar com a gente, aí a gente executa diversas ações em diversas áreas, a gente pode trabalhar algumas coisas junto, tá bom? Eu tenho uma pergunta que não sei se seria da mesa ou do Tiago, que é a interlocução com as mães do CRAS, não sei se esse termo é certo, que novamente esse crime de Estado está se repetindo, em que o Estado rouba essas crianças, porque diz que também é o melhor para elas, mas a gente já sabe que o Estado não é um bom pai, nem uma boa mãe, e como que essa interlocução que o movimento o Mohan tem com essa repetição do crime de Estado. Então, na questão
dessa separação aí das mães do crack, hoje a gente tem mais ou menos 3 separações aí que a gente trabalha. A questão da hanseníase, né, que essa foi no passado, e 2 separações, uma ligada à questão do crack e uma ligada à questão das mulheres encarceradas, né, que elas ficam, suas crianças até mais ou menos 1 ano, depois, né, é separado também. Então você tem aí esses 3 modelos aí de separação que são muito, sim, semelhantes e iguais, né, relacionados a essa questão. Em Belo Horizonte, né, a gente tem assim, o Ministério Público de Belo Horizonte, é o Ministério Público, do ponto de vista da separação, é o Ministério Público que tem a pior política de separação do Brasil. Né? Eles têm uma recomendação de 2015, recomendação 0607, que é o seguinte: quando uma pessoa, né, na cidade de Belo Horizonte foi identificada, profissional de saúde, identificar uma mãe que ela tem algum sintoma de dependência química, principalmente do crack, a unidade básica de saúde notifica obrigatoriamente o Ministério Público. O Ministério Público, ao acompanhar a gestação, entra com pedido de separação da guarda, né? E aí, quando essa mãe vai para a maternidade, né, tem a criança, ela é separada imediatamente. Né? 24 horas ela é separada e essa criança é dada para adoção, né, facilitada essa adoção, não é uma adoção dos trâmites legais, né, que acontece. E a gente está falando assim, a gente fala assim, mas isso é um caso, 2 casos, né? De 2014 até 2017, 500 mães foram separadas dos seus filhos, né, compulsoriamente, só em Belo Horizonte. E essa conduta tem se perpetuado no Brasil como um todo, né? Rio de Janeiro está fazendo muito isso, São Paulo está fazendo muito isso. Então você tem, né, a repetição, né, da política que era, né, da hanseníase, e aí com as mães do crack, que a gente fala, né? O termo que a gente usa aí, mães do crack. E uma outra política também de separação, ligada à questão, né, do sistema carcerário, que é tão perversa quanto, porque se você pensar, né, aquela criança que vive no sistema carcerário durante 1 ano, né, ela não... Pessoal, né, alguns relatos que eu escutei, né, a criança ela não tem contato nem com a figura masculina. Então qualquer coisa assusta a criança na hora que ela sai da instituição, porque ela é tirada, né, compulsoriamente num dia, você vai ser tirada hoje. Então aquela criança ela vai sofrendo traumas, né, cada dia, cada hora um trauma, porque ela não conhece um carro, ela não conhece, né, a figura masculina, ela não conhece coisas do dia a dia, né, ela não conhece um cachorro, ela não conhece um gato. Então são coisas do dia a dia que ela não conhece, uma coisa que está muito perto da gente, né, e a gente não tem assim, essa noção aí dessa história se repetindo, né. Só na questão dos filhos separados aí, só aqui em Betim, né, a gente está falando em cerca de 500 pessoas, né. Igual vocês viram no documentário, você tem cerca de 500 pessoas que moram na cidade de Betim. No Brasil como um todo, a gente trabalha esse número de cerca de 15 a 16 mil filhos separados. Então tem essa questão da história se repetindo, justamente porque não se conhece o que foi a história da hanseníase e as perversidades e os danos, né, psicossociais causados por essa política de separação. Então, como se não conhece, se repete a política. Eu queria comentar algumas coisas. Primeiro dizer, né, do nosso namoro, né, com a coluna Santa Isabel e com a temática da hanseníase, né, que é um pouco da história, que data da história também do curso. Em 2000, a Jaqueline e a Andréia Guerra, que são 2 professoras que davam aula aqui, foram chamadas, né, pela prefeitura, pela colônia, para fazer uma pesquisa para entender, né, por que as pessoas que estavam, então, para ser retiradas do pavilhão, elas iam passar para as casas e elas não queriam sair de lá, né? Então tinha uma dúvida, por que isso acontecia? Por que as pessoas não davam conta de sair, se seria, né, a gente poderia imaginar que seria o sonho, né, de todo sujeito que viveu, nasceu, cresceu, né, e envelheceu, né, dentro do pavilhão. Isso foi registrado em livro, porque isso foi uma pesquisação, como uma intervenção, objetivo de intervenção, para entender, não só para entender, mas para ajudar nesse processo, né? Entre outras coisas, descobriu-se que essas pessoas não tinham a representação, né, do espaço privado, porque elas nasceram e cresceram dentro do espaço público e elas não sabiam o que significaria ter uma casa, elas não sabiam o que era uma casa, elas não sabiam o que era ter uma cama, elas não sabiam o que era a gestão miúda, né, dentro de uma casa. Então, talvez a nossa primeira aproximação, né, com essa temática foi, inclusive, registrada aí no livro, né?
Depois nós temos algumas iniciativas de estágios, inclusive tive a honra de coordenar durante um ano e meio, com a participação e com a ajuda muito do Tiago, com os filhos separados. E sempre me impressionou, a proposta de estágio era oficinas terapêuticas, e sempre me impressionava muito como essas pessoas, esses filhos, eles traziam uma atualização desse sofrimento, que é o que a gente assiste, né, nesse documentário, dando a impressão de que a violência aconteceu ontem, né? Como se eles estivessem enclausurados dentro dessa história, e o passado não é um passado retificante, é um passado que, né, eternamente vai sendo, né, sofrido. Eu fico muito feliz, depois de quase 4 anos, 5 anos, dessas iniciativas de estágio, né, decorre mais ou menos dessa época, de ver que avançaram, que essa voz foi ganhando corpo, que essa política foi sendo reconhecida no corpo. Adorei essa ideia, né, que a Alice traz, de que uma boa política tem que estar reconhecida no corpo. E é só possível fazer isso a partir, né, de quando a gente dá o direito dessa pessoa que vive essa política, né, de dentro. Nós temos que tomar muito cuidado, nós profissionais técnicos, para não assumirmos esse lugar de que, né, sabemos tudo sobre a ranceníase, sabemos tudo sobre a colônia, sabemos tudo sobre um monte de coisas, né? Mas não sabemos como o outro sabe, não olhamos como o outro olha e não vivemos como o outro vive. Então, essa sensibilidade de incorporar essas pessoas, seja na política da ranceníase, nas políticas, né, de combate à violência contra a mulher, nas políticas, né, de violência contra os idosos, contra as crianças, de chamar esses sujeitos, né? Se o nosso saber técnico, científico, não puder estar a serviço dessas pessoas, ele não vai servir para nada. Ele pode ser lindo, mas ele pode não servir, né, para nada. Então, acho muito importante resgatar, né, essa participação desses sujeitos, né? E uma outra aproximação também, tive também a honra de fazer uma pesquisa lá na colônia com os idosos que moravam no pavilhão. E na época me interessava saber em que medida com qual representação de corpo e de envelhecimento esses idosos tinham. Foi muito surpreendente, entre outras coisas, constatar que não havia uma representação clara sobre velhice. E a explicação, né, a análise que foi feita, eles não têm um outro corpo a não ser o corpo da lepra, né? Eles não têm um outro corpo a não ser o corpo enclausurado, né, dentro da doença. A gente perguntava da velhice, das marcas da velhice, do processo de crescimento, quase como se eles tivessem sido congelados dentro daquele corpo e tivessem que conviver com essa clausura pro resto da vida. Uma das perguntas do roteiro de entrevista era assim: como que você se sentiu quando você ficou sabendo da cura, né, da ranceníase? Quase todos falavam: curou? Teve cura? Mas como que curaram se ela ainda está aqui? Aí mostravam as mãos, né? Então ela quase dizendo assim: olha, o bacilo, ficar livre do bacilo nós ficamos, mas tem algo que não é possível, né? Está marcado na subjetividade para todo sempre, né? Eu acredito muito nesse processo de retificação, ainda que tenha uma atualização, né, desse sofrimento, há também a possibilidade, pela via da palavra, né, desse resgate desse sujeito. E esse empoderamento, né, na participação nas políticas, nessa parceria, né, na busca desses direitos, eu acho que talvez seja uma das saídas mais eficazes e éticas que a gente, né, tem que fazer enquanto profissionais da psicologia, do direito, né, da biomedicina e qualquer outro que se interesse, né? Era só um breve comentário. Queria só fazer 2 pequenos comentários que estão relacionados com o que está a falar sobre o facto das pessoas não terem encerrado essa história dentro de si mesmas, não é? Então, como eu trabalho mais questões do social, vou transportar isto para o social e fazendo relação com a pergunta sobre o crack. Há um ditado ioruba africano que eu gosto muito que diz assim: enquanto a história da caça for só contada pelo caçador, nunca saberemos a perspectiva do leão. E é isso que o Morin tem feito, né? E isso transforma a história e é o que permite que tenhamos mecanismos de dizer alerta quando estas coisas emergem,
como agora com as mães consumidoras de crack. Queria também dizer-vos que a luta do Morré não é única no mundo, que neste momento no Japão os filhos separados estão a fazer a mesma coisa. Então isto tem um âmbito global. E só para fechar, em relação ao que está a falar, como eu dizia, a questão da participação é um direito, mas não é só. Há um filósofo que eu gosto muito, que é o Thomas Nigel, que tem um pequeno ensaio que eu acho brilhante, que me acompanhou toda a vida desde que era estudante, que nos diz como é para um morcego ser um morcego. Os morcegos têm uma forma de orientação no espaço totalmente diferente da nossa, não é? Eles têm um sonar, é uma coisa totalmente diferente de nós. A ciência, a técnica, pode explicar na perfeição e de forma absolutamente detalhada como funciona um sonar, mas nós nunca vamos saber como é para um morcego ser um morcego. E é esse o poder da palavra que temos que dar ao outro também, não é? Alguém gostaria de se expressar? Eu gostaria de fazer 2 comentários. Vila. Quem dá o diagnóstico, ou quem comunica o diagnóstico àquele que está adoecido de qualquer doença? Durante tanto tempo, esse poder foi conferido a um determinado profissional, né? E aí eu fico me perguntando se não está na hora da gente baixar a guarda, romper com as cercas e dizer que um cidadão não pode comunicar um diagnóstico, mas um coletivo tem mais chance de dar certo. Por que na hora de comunicar um diagnóstico eu não posso ter o médico, o psicólogo, a assistente social, a enfermeira, a equipe daquele centro de saúde, daquele serviço de saúde, cuja responsabilidade do cuidado é do grupo, não é de um determinado profissional, né? Isso é uma utopia. Deus me livre de viver sem utopia. Eu vou secar, né? Que seja uma utopia. Talvez seja uma utopia aqui em Betim hoje, talvez daqui a algum tempo já é realidade lá no meio da Amazônia, mas eu penso que nós que trabalhamos na formação dos profissionais da área de saúde, precisamos avançar no sentido de construir um percurso formativo que seja mais compartilhado. Então, isso que aconteceu aqui hoje, da biomedicina sentar ao lado dos psicólogos e poder escutar a professora Alice e poder ouvir pessoas que vêm do movimento social, isso tem uma importância. E que bom seria se a gente conseguisse multiplicar mais